Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria estarmos mais uma vez juntos no projeto Comunhão no Lar. Parando um pouquinho, tirando uns minutos do nosso dia, para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, trazendo para o nosso ambiente doméstico as suas orientações, as suas diretivas para o nosso melhor caminhar aqui na Terra. E nós temos utilizado ao longo dos nossos encontros esses momentos de reflexão de Jesus em casa de Pedro, em Cafarnaum, que está registrado, essas conversas, esses momentos estão registrados lá no livro Jesus no Lar, por meio da psicografia de Chico Xavier, cujo autor é Meio Lúcio. E hoje, a mensagem que nós trazemos aqui para a nossa reflexão é a mensagem sobre o problema difícil. E registra assim o autor. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar várias considerações acerca do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. O grande sábio possuía três filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Certa manhã, eles altercavam o propósito. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os três ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, no meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia a estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, com observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde
totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, ouviu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Sem palavras. O que é que a gente vai dizer? Eu acho assim, para mim, é um puxão de orelha. Amoroso de Jesus. Qual é o maior, mais complicado problema do mundo? Cada um de nós se dedicar à própria tarefa. Porque nós gastamos uma energia louca, imensa, tomando conta da tarefa do outro. E como diz Jesus aqui na história, quando a gente se debruça a cuidar da vida do outro, das tarefas do outro, as nossas próprias tarefas ficam esquecidas. Porque cada um de nós estamos aqui nessa terra, nessa jornada, nessa experiência, para cumprirmos uma atividade que é nossa. A exemplo da história, alguns de nós estão carregando o bolo, outros de nós estão cuidando da corça, outros de nós estão cuidando do vaso. Mas muitos de nós estamos cuidando das tarefas dos outros. E já deixamos cair o nosso bolo há muito tempo, já perdemos o nosso animal, já quebramos o vaso. E aí, reclamamos, criticamos os outros, nos desequilibramos nesse convívio perturbador e perturbativo, né? Que a gente perturba o outro, desequilibra o outro e nos desequilibramos, nos perturbamos. Não é uma questão de sermos egoístas. Não é isso. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando para a gente cuidar da tarefa que nos foi confiada. Nos foi confiada. Deus, quando permitiu que nós viéssemos a este planeta, neste país, neste estado, nesta cidade, nesta família, Ele nos deu tarefas a cumprir. E se nós não a cumprirmos, ninguém fará em nosso lugar. E se nós nos dedicarmos a cumprir o trabalho que nos cabe, as atividades que nos cabem, a realizar aquilo que é tarefa nossa, nós não vamos ter tempo de ficar vigiando a vida do nosso filho. Eu me lembro uma certa feita lá na Mansão do Caminho, numa palestra do Divaldo, ele dizia, até tinha uma música, né? Ele fez uma paródia dessa música, ele falava ado, 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 cada um no seu quadrado. Se a gente não cuidar do nosso quadrado, vai crescer erva daninha, vai crescer mato, vai aparecer bicho. Enquanto a gente está cuidando do quadrado do outro. Enquanto a gente se vigiar, não se policiar, não se orientar, aquilo que a gente tenta fazer na vida do outro é pura hipocrisia. Tentar fazer na vida do outro aquilo que a gente sequer consegue fazer para a nossa própria vida. E esse é um aprendizado muito feliz que eu tenho com os irmãos dos grupos de dependência química da casa, né, da comunidade. É que aquilo que eu vivo só serve para mim.
Eu posso até compartilhar, e por vezes a gente compartilha os aprendizados, mas o outro vai se aproveitar daquilo que eu aprendi, daquilo que eu estou compartilhando, se quiser, se couber na vida dele. E a gente quer formatar os nossos irmãos no nosso modo de agir, nem a gente se cabe nesse formato. A gente quer apontar o erro no outro, sequer percebe os equívocos que a gente está cometendo na nossa relação familiar, nas nossas vivências, no nosso cotidiano. É disso que essa mensagem está falando. O maior problema do mundo é a gente perder o nosso precioso tempo cuidando da tarefa do outro. E aí a gente não faz aquilo que nos cabe na seara do Mestre. Não fazemos aquilo que nos cabe como co-criadores. Lá na questão em que Kardec pergunta aos espíritos sobre a necessidade da encarnação, os espíritos respondem que para que a gente, Deus nos impõe a encarnação para que a gente aprenda, para que a gente espie, mas para que a gente também seja responsável pela parte que nos cabe da cocriação. E se a gente não está fazendo a nossa parte, o que é que nós estamos fazendo aqui, então? Sendo um instrumento da maldade, da calúnia, da maledicência, do desequilíbrio. Mas nós estamos aqui para ser instrumentos do bem. Ninguém recebeu tarefa para fazer maldade. Deus governa este mundo. Deus governa esse universo que a gente nem sequer tem noção do que representa, do que seja. Deus, que é Pai, como nos diz Jesus, como nos ensina Jesus, Ele nos ama. Todas as tarefas que Ele nos atribuiu são tarefas de imenso amor, de imensa perfeição, de misericórdia, de justiça, porque esses são os atributos de Deus. E dessa árvore só nascem frutos carimbados com esses atributos. Nenhum de nós está aqui nessa jornada para fazer nada diferente disso. Então, vamos colocar a mão no arado e vamos trabalhar na nossa terra dessa vinha. Vamos cuidar dessa parte que nos cabe, desse hectare que nos cabe, dando a Ele o melhor de nós. E se nós ainda não temos o melhor para dar, vamos trabalhar em nós para a gente se transformar. Vamos fazer a nossa sementeira de entendimento, de fraternidade, de respeito, de compreensão, de alegria, de bom ânimo, de esperança. Vigilantes com o nosso agir, vigilante com o nosso trabalho. E se o nosso testemunho, se o nosso agir puder ser luz na vida daquele que caminha ao nosso lado, que maravilha! Mas essa é uma escolha do outro. Não é um direito e nem um dever nosso. Nosso compromisso é com o trabalho que nós assumimos. Nós nos comprometemos, recebemos uma lista de tarefas e vamos ter que dar conta delas. Então, como os irmãos dessa história trazida por Jesus, não nos percamos em querermos ser para o outro aquilo que a gente não aprendeu a ser para nós mesmos. Tenhamos a humildade de aceitar a tarefa que Deus nos deu. A alegria dessa tarefa. E vamos colocando a mão na charrua
fazer o nosso melhor. Que não sejamos nós aqueles a impedir, a dificultar que o reino de Deus se instale na terra. Que sejamos nós instrumentos da paz, da bondade, da alegria, da perseverança, construindo essas virtudes dentro de nós, em nossas vidas. É o convite de Jesus para a gente hoje. Então, vamos fazer a parte que nos cabe nessa obra abençoada de Deus? Ou vamos ficar nos degladiando, nos ofendendo, nos machucando, nos ferindo e atrasando o nosso processo de reencontro com o Pai? A escolha é nossa. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até uma próxima oportunidade.